Portanto, a nossa salvação é pela graça. Cristo sozinho, absolutamente sozinho. Ora, se alguém quiser contribuir com a sua salvação, eu vou abrir aqui uma concessão. Eu e você até chegamos a contribuir, mas foi com pecado. E não foi com pouco pecado, não. Foi só com isso, tá bom? Essa ideia de que as pessoas querem chamar para si, não, eu escolhi a Deus, eu escolho permanecer, ou coisas do tipo, não tem fundamento nas Sagradas Escrituras. Foi Ele quem nos escolheu. Jesus Cristo disse isso. Foi eu que vos escolhi. Para com essa ideia de querer escolher a Deus. Cristo sozinho nos redimiu sem qualquer mérito ou ajuda da nossa parte. O preço da nossa salvação foi estipulado e pago somente por Ele, para que nenhum louvor fosse dado a nada, a não ser a sua graça. Paulo em Efésios, ele é consistente nisso. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou para o louvor da glória de sua graça. Não fomos redimidos por prata ou ouro, mas pelo sangue de Cristo Jesus, para que o preço pago pudesse mostrar o perigo em que estávamos e exaltar a graça de Deus. O sangue de Cristo é o que obtém para nós, em particular, o perdão dos nossos pecados, fecha aspas. Queridos, eu e você, nós estávamos sob uma justa condenação. Eu quero alertar você que ainda não pertence a Deus, você está sob essa justa condenação, você está de caminho, passos largos para o inferno. Nós estávamos na mesma condição, mas a graça de Deus converteu o nosso coração. Veja, não fomos, eu me converti, não, foi a graça de Deus que eu vou ajudar na composição textual. Eu me converti, não, você não se converteu, foi Deus quem converteu o seu coração. Foi Deus que lhe regenerou, lhe deu vida e, portanto, lhe salvou. É uma mensagem que quebra o ego do ser humano, né? Numa época em que as pessoas querem ter papéis ativos, em uma época em que as pessoas querem ter o protagonismo, nesse tipo de teologia não há protagonismo para nós seres humanos, mas para Ele, Jesus Cristo, que pagou nossa dívida, aí sim, aí há louvor. Ora, o perdão se concretiza, diz Paulo, no verso de número 7, segundo as riquezas de sua graça. Veja como Paulo qualifica no texto. Ele poderia apenas ter dito, segundo a sua graça, porque a graça de Deus, por definição, já é rica, mas Paulo quer ser enfático, Paulo quer ser prático e claro em seu ensinamento, dizendo, segundo as riquezas de sua graça. Perdão e graça estão em completa harmonia. A norma estabelecida pela graça de Deus determina a natureza do seu perdão. E Deus, o texto é lindo, Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que Ele reconciliou consigo como filhos, mas também ilumina na compreensão do seu propósito. Veja no verso de número 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda, primeiro, sabedoria, segundo, prudência. São dois termos, o termo grego para sabedoria é bem difundido, bem popular, sofia, é o conhecimento que conhece as coisas, é a sabedoria teórica, mas Paulo não para numa sabedoria teórica, uma sabedoria teórica para os cristãos não faria muito sentido, não faz muito sentido conhecer a Deus apenas com a sua capacidade intelectiva, olha, eu domino isso, eu até conheço de teologia, muito bem, mas parou aí? Ficou só na razão, não desceu ao coração? Paulo conecta um outro termo aí, traduzido para o português como prudência, mas é phronesei, é a compreensão que leva a agir corretamente. Então veja a dinâmica do cristianismo. Deus nos dá sabedoria, isto é, a capacidade teórica de conhecer o seu plano de salvação, a sua palavra, mas não apenas isso, nos dá também compreensão que nos leva a agir corretamente, o conhecimento prático das Sagradas Escrituras. Dito de um modo diferente, a graça inunda as almas dos crentes com sabedoria e discernimento.
para a compreensão da boa vontade de Deus, isto é, aquela compreensão teórica da vontade de Deus, das Sagradas Escrituras, que tem como conclusão aquilo que Paulo iniciou, dizendo, ora, por que pessoas são eleitas? Por que pessoas são predestinadas? São para a santidade e para a irrepreensibilidade. Mas como? Na dinâmica em que Deus nos dá a capacidade para conhecer a sua palavra, mas também nos dá prudência, discernimento, capacidade aplicativa da palavra de Deus. De modo que o nosso andar vai sempre ser santo e irrepreensível, que finalmente sempre glorifica a Deus. Por que isso traz glória a Deus? Ora, se eu não contribuir com a minha salvação, eu fui eleito, eu fui predestinado em amor, e portanto isso me levou a ter um estilo de vida santo e irrepreensível. No transcorrer de toda essa dinâmica, o eu humano não tem participação, e portanto a glória não é dada ao ser humano, ela é dada sempre a Deus. Aleluia. É por isso que Paulo no texto ele é enfático, Deus nos salvou para o louvor da glória de sua graça. Deus nos deu a salvação, Deus converteu o nosso coração para o louvor da sua glória. Aleluia. Queridos, um texto escrito há muito tempo atrás, eu expliquei a vocês o que significou o texto, com raras exceções durante a exposição, para aqueles leitores originais da carta. Eu quero extrair desse texto pelo menos 3 ensinamentos para nós nos dias atuais. Primeiro, permita-me ter a sua atenção redobrada, por favor. A eleição e a predestinação, por mais que sejam doutrinas que desafiem a nossa compreensão, elas são bíblicas. Porque senão nós vamos ter que remover algumas páginas, não poucas páginas da Bíblia Sagrada, como Efésios capítulo 1. E veja como Paulo tratou isso. Paulo não tratou isso com especulação filosófica ou teológica. Ele não trouxe isso para debate público. Ele se lançou aos pés de Deus e percebeu a majestade de Deus, a sua grandiosidade, a sua soberania, e o glorificou, porque Deus é soberano. Ele decidiu antes da fundação do mundo eleger um povo para si e predestinou esse povo, diz a Bíblia, em amor, por critérios desconhecidos a nós. O texto bíblico deixa claro que isso foi feito em amor e para louvor da glória de sua graça. Segundo, em Cristo eu expliquei a vocês que nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E diz Paulo no texto que isso é feito segundo a riqueza da graça de Deus, em base à eleição, porque ela é a raiz de todas as bênçãos espirituais. Eu e você fomos redimidos, isto é, nós éramos escravos, nós fomos comprados, a nossa dívida foi paga e Deus nos colocou em liberdade. Mas eu tenho uma palavra a você, que não participa do povo de Deus, que não se sente alguém salvo e está ouvindo a explicação da palavra de Deus. Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo te aceita. Não é você que vai aceitar Jesus porque você é um miserável, você é um pecador. É você quem precisa de um Salvador. Não é Jesus que precisa de você. Mas Jesus, Ele te aceita essa noite. E eu quero lhe aconselhar, diante da beleza que nós vimos nesse tanque batismal, corra para os pés de Jesus Cristo. Corra. Nós estamos em um mundo marcado por desesperança. Há desesperança em todos os cenários. Desconfiança econômica, inflação, taxa de juros subindo, desconfiança política, momento bastante instável, desconfiança sanitária instalada pelo coronavírus, pessoas que estão marcadas por ansiedade, por depressão, estão sem felicidade, sentem um vazio permanente no coração, está sem um sentido de vida.
Ora, quando uma pessoa vive sem sentido, qualquer caminho que ela toma é caminho, porque ela não sabe onde quer chegar. Talvez você entrou aqui essa noite desta maneira. Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo te ama. E Ele te aceita. Ele vai dar um sentido para a sua vida. E mais do que qualquer coisa, Ele vai te dar aquilo que formação acadêmica não vai, carreira não vai, conta bancária não vai, nem os seus melhores esforços, a salvação da sua alma. Nós vivemos em um mundo extremamente materialista. As pessoas estão vivendo na contemporaneidade como se a vida fosse eterna. Nós não pensamos no amanhã, a nossa vida está no piloto automático. A gente sai do piloto automático na hora que tem uma morte abrupta ou coisa do gênero que nos mexe com a gente. Ei, Jesus Cristo pode mudar a história da sua vida. Esse vazio, essa infelicidade existencial, você até tenta se motivar, procurar uma palestra motivacional, um livro motivacional, para falar que você é bom, você é isso. Não, você não é. O que você precisa é de Jesus Cristo, Salvador. É disso que você precisa. Você está procurando a solução para a sua vida em vários lugares. Mas nessa noite você encontrou a solução para a sua alma, para o mais profundo do seu eu, da sua existência. Jesus Cristo, o Salvador. Queridos, eu gostaria de terminar com uma terceira e última aplicação, dizendo que a implicação prática da eleição e predestinação, como eu expliquei, é uma vida santa e irrepreensível. Dito de outro modo, o salvo, ele tem um estilo de vida que glorifica a Deus. Qual é o estilo de vida do salvo? É aquele estilo de vida que pode ser traduzido em um louvor a Deus. O salvo, ele não adora a Deus apenas nas canções entoadas nos cultos. O salvo, ele glorifica a Deus, ele adora a Deus com seu estilo de vida. Porque não há nada que façamos debaixo do sol que façamos sem ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa ideia de repartir, de dicotomizar secular e santo, religioso, ela não é bíblica. Ora, de segunda a sexta, eu estou no trabalho, eu estou na faculdade, final de semana, mais especificamente no domingo, aí sim, aí eu coloco a capa de crente. Não tem nada que você faça. As nossas ações têm apenas dois resultados. Absolutamente todas. Pense em alguma ação agora. Essa. Ou muitas outras. Apenas tem dois resultados. Ou ela glorifica a Deus, ou ela honra a Deus, ou ela desonra a Deus. Você é proprietário de um comércio? A maneira que você dirige, gerencia o seu comércio, a sua empresa, o seu negócio, desonra a Deus ou honra a Deus? Você trabalha em uma empresa, a maneira que você trabalha, ou ela honra a Deus, ou ela desonra a Deus. Você é esposo, casado? O modo que você trata a sua esposa, honra a Deus ou desonra a Deus? A esposa em relação ao esposo, honra a Deus ou desonra a Deus? Você vai para suas férias, você vai jogar um futebol, você vai conversar com seus amigos, no lazer, ou você honra a Deus ou você desonra a Deus. Enfim, tudo o que fazemos como filhos de Deus e fazemos para a sua glória. Aleluia. E talvez você esteja se perguntando, pregador, você falou sobre eleição, predestinação, como eu vou saber se eu sou alguém salvo? Como eu vou saber se eu pertenço a Deus ou não? Analise o seu estilo de vida. Analise os seus pensamentos, na sua particularidade, o que você acessa na internet, a sua dinâmica de ser nesse mundo, quando não tem ninguém te olhando. Se a sua resposta for, mesmo nesses momentos, eu estou louvando a Deus com o meu comportamento, eu tenho a certeza bíblica que você é alguém salvo. Porque só age desta maneira pessoas que foram convertidas pelo próprio Deus. Eu quero lhes fazer algumas perguntas, queridos irmãos, nesse sentido. Como é o seu dia a dia?
Você tem prazer no pecado? Ou quando você peca, você se entristece e fala, mais uma vez eu pequei contra Deus, eu errei. Você é alguém que se esforça para colocar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar? Ou em primeiro lugar vem a sua formação acadêmica, vem os seus negócios, vem os seus sonhos, vem A, vem B, vem C, vem D, vem E, e por último, se eventualmente sobrar tempo, aí sim é para Deus, daí eu pego a Bíblia, daí eu vou orar um pouquinho. Ora, se somos salvos, temos prazer na oração, temos prazer na leitura das Sagradas Escrituras, porque nós queremos nos relacionar com Deus. Como você gerencia os seus negócios? Por fim, eu faço-lhe uma última pergunta. O seu modo de viver nesta terra, nesse mundo hostil, sem princípios, ele pode ser descrito como um louvor a Deus? Ora, eu posso substituir uma música, uma canção entoada na igreja por sua vida? Porque uma música, entre suas finalidades na igreja, é louvar a Deus. Ela pode ser substituída por sua vida? Se sim, não há dúvidas que você é alguém escolhido por Deus. E para ti, não há mais condenação. Queridos irmãos que acabaram de batizar, não há mais condenação para vocês. Ouça o que eu estou falando, vocês não perderão mais a salvação. Porque salvação não é aquele presente que ora Deus dá, ai, você não se comportou, vou tirar o seu presente. Ah, legal, você teve uma semana boa, eu vou lhe dar o presente novamente. Não! Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados, do passado, do presente, do futuro, na cruz do Calvário, e já não há mais condenação para nós, salvos em Jesus Cristo. Eu preciso ser bíblico ao invés de colocar medo em você. Mas esse sentimento de que eu sou salvo, ele me leva a me distanciar cada vez mais do pecado e me lançar prostrado diante de Deus, porque uma pessoa como eu não estou preocupado se há ou fulano, ciclano, eu estou preocupado. Porque eu não sei, foi muita graça, amor, bondade e misericórdia da parte de Deus, e portanto, queridos irmãos, igreja do Senhor, para vocês já não há mais condenação, porque todos vocês estão em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça e tenhamos uma palavra de oração.